Olá, amigos. Eu sou Pantoja e desde menino tenho imensa admiração pelos super-heróis, que conheci primeiro nos gibis da antiga Ebal e mais tarde na televisão e no cinema. E eles são muitos, de diversas épocas e de diferentes origens, além de diferentes poderes e visões sobre o mundo e sobre as coisas. Eu mesmo não saberia dizer com muita facilidade a razão pela qual desde sempre fui atraído por essas figuras. Talvez elas guardem uma relação com aquele desejo que todos temos de sermos capazes de transcender nossas limitações e avançar, mesmo que surpreendidos, na direção do insuperável. Esse sentimento ou desejo, seja qual for o nome que possamos dar a isso, pode ter alguma relação com o personagem Peter Pan, criado pelo escritor J.M. Barrie em 1908, que conhecemos por meio do livro original desse autor. Na época, fascinados pela capacidade que ele tinha de voar, simplesmente voar quando e para onde quisesse. Nem pensávamos na origem do seu nome, que segundo o próprio Barrie, era uma associação do nome do filho menor de uma amiga e de Pan, o deus das florestas da mitologia grega. Ao que parece, os super-heróis fazem parte da civilização humana desde a pré-história, conforme já se pôde ver em imagens de heroísmo meticulosamente gravadas nas paredes de cavernas pelo mundo todo. No entanto, eles só cresceram em popularidade e nos impactaram significativamente a partir do século XX. E olha, não surpreende quem lê nos dias de hoje nos gibis, nas histórias em quadrinhos, os super-heróis apresentados em suas páginas, refletindo os valores e as identidades de quem os criou. A maioria desses criadores, até muito recentemente, era caucasiana e defendia o domínio, as virtudes e o heroísmo do homem saudável, branco, anglo-saxão e norte-americano. Super-herói tornou-se um termo genérico para heróis fictícios que usam fantasias ou máscaras e podem ou não ter habilidades sobre-humanas, como voar, serem invulneráveis ou ter uma super-força. Este grupo chegou a incluir alienígenas e robôs também. Além da enorme variação dos traços e habilidades desses personagens, eles são todos inerentemente bons e lutam pela justiça. Esse termo geral, super-herói, pode ser dividido em várias categorias. Tem aquela categoria dos humanos com habilidades sobre-humanas, dos vigilantes fantasiados, dos deuses, deusas, dos alienígenas e dos robôs. Os humanos com habilidades sobre-humanas se caracterizam por ter algum tipo de habilidade inata, acima daquelas normais dos humanos. Por exemplo, a capacidade de voar, a invisibilidade, a invulnerabilidade, a telecinese e a superforça. A maneira como esses personagens ganham suas habilidades varia muito, mas os métodos mais comuns são os genéticos, ou os que resultam de alguma mutação, como os X-Men, ou alguma irradiação, como o próprio Incrível Hulk ou o Homem-Aranha, ou recebem poderes de seres místicos, como o Capitão Marvel. Heróis com esse tipo de habilidades são normalmente os mais poderosos, e em geral usam suas habilidades para diminuir o poder de outros heróis sem habilidades sobre-humanas. Mas tem uma outra categoria de super-herói, que é a do vigilante fantasiado, que possui uma identidade secreta. Esses personagens não têm quaisquer habilidades sobre-humanas, mas normalmente têm algum tipo de habilidade ou grandes habilidades atléticas que são sempre úteis no combate ao crime. Exemplos desse tipo de super-heróis são Tarzan, Mandrake, Batman e o Arqueiro Verde, além do Homem de Ferro. Também incluídos nessa categoria estão os humanos que recebem objetos que lhes concedem habilidades temporárias que podem ser desativadas com a remoção do objeto. O principal exemplo disso, e talvez o mais famoso, é o Lanterna Verde. Esses heróis operam com grande respeito pela justiça e pelo que é certo, muitas vezes indo para as ruas somente depois que a aplicação da lei falhou de vez. E existe ainda uma outra categoria, que é uma espécie de categoria na qual cabe tudo, porque ela inclui vários deuses e deusas, como Thor, por exemplo, alienígenas como Superman, e robôs, como o Red Tornado e o Visão. Esses heróis também têm habilidades e origens muito variadas, mas eles geralmente têm poderes ou habilidades iguais aos super-humanos.
Esse grupo faz um esforço extra para se misturar com a sociedade quando não está operando em seu disfarce de herói. Bem, a idade de ouro dos quadrinhos, na verdade, começou no ano de 1938, com a estreia da Action Comics, e durou até 1950. Durante esse tempo, o arquétipo do super-herói foi formado e veio a ser definido como uma figura quase mitológica, que, embora superpoderosa, podia integrar-se a uma sociedade fictícia muito parecida com a nossa. Um dos pontos fortes de uma história de super-herói era basear o personagem e seus poderes na realidade daquele tempo. Por isso, todo super-herói acabava surgindo e vivendo em alguma metrópole fictícia. E olha, mesmo no início da história dos quadrinhos, os super-heróis viram suas histórias ambientadas em um mundo que era essencialmente o mundo real para tornar suas aventuras mais plausíveis. E isso estabeleceu as bases para mais histórias em quadrinhos ao longo do tempo. Muitos super-heróis populares estrearam durante essa época, incluindo o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman, Capitão América e o Capitão Marvel. A idade do ouro dos quadrinhos foi a época em que as histórias em quadrinhos se tornaram um meio de arte mainstream, com impressão de até quase 2 milhões de cópias por edição. Essa idade de ouro cobriu o pós-Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão e terminou com a Segunda Guerra Mundial e a Era Atômica. Embora a Segunda Guerra Mundial já representasse o final da idade do ouro dos gibis, foi nesse período, sem dúvida, que se deu o maior impacto. Depois dos bombardeios atômicos do Japão, em 1945, super-heróis com poderes adquiridos por radiação começaram a aparecer. Vários super-heróis lutaram contra os nazistas e contra os soldados japoneses, quase sempre caricaturados. Os quadrinhos venderam ainda mais cópias durante a guerra porque suas histórias refletiam eventos que aconteciam no mundo real, dando assim ao seu público uma forma de se relacionar com o esforço de guerra. Mas para que se possa entender a base da história dos super-heróis, é preciso pelo menos compreender a história e a natureza dos gibis ou das histórias em quadrinhos. Esse é um formato de mídia que teve origem nos jornais que os americanos, nas décadas de 1920 a 1930, começaram a ler pelo caráter sensacionalista, e esse desejo de sensacionalismo alimentou o desejo de quadrinhos e sua evolução. O que começou com as tirinhas publicadas nos jornais evoluiu para as histórias em quadrinhos publicadas em revistas que seguiam a mesma linha das revistas pulp, que se tornaram revistas em quadrinhos, e o gênero se solidificou à medida que as editoras encontravam um nicho certo para vender aos leitores. Os quadrinhos foram, nesse sentido, construídos sobre uma base de sensacionalismo. Eles vendiam porque eram fantásticos, absurdos ou atraentes, ou por tudo isso. Isso, no entanto, parece ter tido consequências imprevistas. Durante a evolução das revistas em quadrinhos, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. No momento em que os americanos viviam uma incerteza quanto ao futuro do mundo, os quadrinhos surgiram como uma espécie de catarse. Só que as revistas em quadrinhos começaram a mudar à medida em que seus ousados heróis fantasiados se aproveitavam da situação de guerra. Muito bem. Agora que demos um contexto para o entendimento da origem e do papel dos super-heróis na nossa vida, podemos avançar e começar a contar a história de cada um deles. No próximo episódio, então, nós vamos falar do Dr. Oculto, que veio ao mundo para nos salvar em 1935. Sendo assim, nos veremos no próximo episódio, na Nova York de 1920. Até lá!